Durante a minha infância, eu brincava muito embaixo dos pés de couve, né, da casa dos meus pais, na cidade de Caratinga. E ali naquele espaço, né, no quintal, na horta, eu mentalmente iniciei um processo de escrita, né, de histórias, de literatura, mas naquela época eu nem sabia sequer escrever, né, nem o meu nome. Mas eu me lembro que eu inventava histórias debaixo daqueles pés de couve, sempre sozinha. E quando minha mãe me chamava para almoçar, eu parava a história ali naquele momento, depois continuava, depois do almoço, e depois ia assim consecutivamente. Por exemplo, quando eu ia dormir, eu fazia um check-up todo daquilo que eu tinha pensado, pegava tudo que eu tinha pensado e voltava à história e dormia criando meus personagens. Era assim a minha vida enquanto criança, debaixo dos pés de couve, né, no quintal da casa dos meus pais. É assim que eu vivi, assim, acho que foi o primeiro momento, né, que hoje eu entendo que eu já tinha essa questão do imaginário criativo. Na verdade, assim, o acontecimento que me marcou muito, né, depois eu já sabia escrever, já estava inclusive no ensino médio, o meu pai me deu uma máquina de escrever portátil, a famosa Olivetti. E aí eu passava noites e noites em claro, ali datilografando, né, os meus textos, assim, tudo que vinha no meu imaginário naquela época, e eu já tinha um pouco de leitura nessa época, né, já estava no ensino médio. Então foram surgindo meus textos a partir daquela máquina de escrever portátil Olivetti. Os autores que me inspiraram muito, por incrível que pareça, né, quando eu comecei a ter o meu primeiro salário, eu comecei a comprar livros. E eu comprava por catálogos. Na época era da editora Abril. O correio entregava aqueles catálogos, eu via o que eu queria e preenchia o formulário e levava no correio. Então, assim, os primeiros autores que eu comprei na época, sem saber nem quem eles eram, mas eles estão comigo até hoje, o Walt Whitman, que é um poeta norte-americano da geração Beat, e tem também, eu lembro que eu comprei uma antologia do Fernando Pessoa, comprei Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, e comprei Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura. Foram esses os meus primeiros livros que eu, né, comecei assim, quando eu comecei a leitura mesmo, e até hoje, né, por exemplo, Fernando Pessoa me acompanha, o próprio Walt Whitman, ele está em tudo. Né? Até o último livro que eu escrevi, eu sempre cito o Walt Whitman, do último ao primeiro. As minhas leituras, elas são escolhidas pela linguagem, né? A linguagem que me impacta. De repente, a linguagem que me impacta pode ser a linguagem que não te impacta, né? Que não impacta outros. Eu acho que essa questão da linguagem tem muito a ver conosco. Tem muito a ver com o que a gente lê, com o que a gente é realmente, com o que a gente pensa, como a gente sente. Então, assim, a leitura, para mim, assim, principalmente na poesia, tem que ser algo que me impacta, que tenha linguagem impactante, até mesmo a questão do ritmo também, né? E a questão também do tema, né? Isso também me envolve bastante. É a questão de, né, assim, de indicar livros, ou dizer assim, o que cada um deveria ler, é complicado porque, na verdade, cada um, né, gosta de um estilo, cada ser é um ser. Então, de repente, a pessoa gosta de ler suspense, outras de ler drama, outras de ler quadrinhos, outras de ler humor, né? E a questão de gêneros também, uns gostam de poesia, outros gostam de narrativas, biografias. Então, assim, é meio assim, eu diria que assim, é muito pessoal, né? Assim, cada um lê o que gosta, eu penso dessa forma.
Literatura é vida. Para mim, a literatura é pulsão de vida. A maneira como eu, assim, me organizo, que eu sou bem desorganizada, para escrever, eu, assim, gosto de escrever muito à noite. Eu só escrevo à noite, essa é a verdade. E quando eu estou num processo criativo, assim, mergulhada naquele processo criativo, na verdade eu não gosto nem de ver a luz do dia. E eu fico assim meio dentro de uma caverna, né? E eu preciso nesse momento da solidão, né? A solidão nesse momento ela é muito bem-vinda. Eu não gosto de ruídos quando eu estou escrevendo, porque o dia, por exemplo, traz muitos ruídos, traz muita luz. E à noite é tudo mais sossegado. Então, para mim, assim, meu processo criativo ele flui muito mais à noite, no período noturno e bem, né, bem solitária mesmo. Assim, eu não saio de casa, quando eu posso, eu me tranco e fico dentro de uma caverna mesmo, que é aqui nesse local, é onde eu estiver, mas sempre muito focada e muito solitária. No momento, não exatamente. Eu estou divulgando um livro que eu acabei de lançar em outubro na Flip, né, Damascos Feridos. É um livro de poemas, né, sobre Gaza. E eu estou assim nesse momento de lançamentos, né? Estive em Belo Horizonte lançando lá. Estive no IF Sudeste, não foi bem um lançamento, mas eu falei do livro lá. Fui a Carmo da Mata, na Flicar, né, Feira Literária de Carmo da Mata, e agora estou indo a São Paulo, na Flui, que é a Feira Literária da Usina Ecocultural. Aí lá também eu vou falar do Damascos e vou, né, fazer um lançamento lá. E aí nesse momento, assim, eu não posso falar que eu não estou escrevendo nada, nada. A gente sempre está escrevendo alguma coisa, né? Mas está, né, tem surgido novos projetos, né, com certeza. Eu digo o seguinte, hoje a gente está num mundo assim, muito instagramável, muito de rede social. Então, assim, quem quer se tornar escritor tem que ler, mas ler livro, né? Tem que ler, isso que está aqui, livros. Porque só a rede social, só ler no Instagram, no Facebook, isso não é o suficiente. Em blogs, isso não é suficiente. Então, infelizmente, está surgindo agora uma gama de autores, né, mais jovens que estão apenas escrevendo, mas não leem. Então eu acho que fica uma coisa assim muito no vazio, no vácuo, né? Nós temos que ter leitura para nós também podermos escrever, né? É isso que eu digo, a gente tem que estar sempre influenciado por outras leituras para a gente criar, né, o nosso universo literário também. Inclusive, quando eu mesma estou escrevendo, paralelamente eu estou lendo. Eu não consigo produzir sem estar lendo o tempo inteiro. Eu leio um pouco e escrevo, leio um pouco. Então, eu acho que essa questão da leitura é essencial para quem quer começar a escrever. Eu vou ler algo aqui do Quando Éramos Pássaros. Foi um livro que surgiu na pandemia. Eu estava assim no isolamento, né, num sítio. E lá eu tive uns momentos, né, assim, de envolvimento com a natureza, com os próprios pássaros, porque todos os dias eu os alimentava. Então, assim, aquilo virou uma rotina na minha vida e eu escrevi esse livro Quando Éramos Pássaros e Outros Poemas Abissais. Eu tenho aqui um poema que é justamente sobre o quadro Abapuru, né? Que eu tenho aqui em casa. Segredo entre Abapuru e eu. Dedico a Tarsila do Amaral. Na festa, nenhum vinho ou champanhe. Apenas o lado esquerdo estava coberto pelo teu corpo, robusto, pés enormes, ombros de carne, feição misógina. Perdido no meio do nada, rosto miúdo no deserto azul, o cactus e a desesperança, sol acima do tom, ardendo o corpo, anca sem ossos, lugares acesos, nenhum relâmpago, e você me pergunta se vai chover. Eu digo que sim. Na pele crespa,
reflexos ocres, terra e vento, tantas nuances. A légua e distâncias te acompanho nos livros, nos museus, no azulejo da pia da cozinha. Na sua esquisitice, você é o meu herói sempre. Agora, você aqui, nessa casa, de novo no hall da escada, me olha. Te venero, te ouço. Toco suas frágeis algemas. Tudo bem, tudo azul? Não são os cisnes, com a beleza em plumas de uma masculinidade imponente que me atraem. Não, não são. Mas você, com teu corpo desajeitado, pés de monstro, esqueleto gordo, deformado, é que é o meu abismo, dia após dia, e você me arrastando até o seu deserto. Agora eu vou ler um outro aqui, do Memória, uma oficina de ossos, que saiu pela editora Urutau do ano passado, 2022, e chama-se Bilhete. Quem me dera plantar crepúsculos à sua porta, nos tempos da peste e da morte. A tristeza aconteceu depois de guardar teus ombros as 7 chaves no armário e lembrar que do céu brotam poemas com Alzheimer. E esse aqui é meu último trabalho, Damascos Feridos, né? Foi lançado esse ano. É uma produção independente, tá? Tem aqui, né? Eu contei com a edição da Júnia Paixão, que é a curadora lá da Festa Literária de Carmo da Mata, uma amiga, é poeta. Tive as imagens aqui do meu amigo de Caratinga, Fernando Campos, que é um poeta e amigo, né, da adolescência. E tive também o pós-fácil da Giovana Soalheiro, que é de Belo Horizonte, uma poeta também excelente. E aqui nós temos aqui, esse livro é um livro assim, que não dá para ler, né, todo de uma vez, porque é um livro assim, supostamente sobre a guerra, mas também é um livro de amor, é um livro de solidariedade à Palestina. O povo da Palestina agoniza. Peixes no aquário de pólvora, no dia em que a luz se dobra na sombra, tão densa como uma noz escura. Os homens morrem, as mulheres morrem, as crianças morrem, os animais morrem. Há uma fúria de metal vinda dos enxames de Jerusalém. Mata a virtude dos que nos olham sem mácula sob o arco da emoção.